Olá, pessoal. Voltamos para dar continuidade ao conhecimento que nós estávamos adquirindo em relação ao sistema tampão em humanos, que é decorrente de todas as informações que a gente recebeu em relação a pH e pKa, que são medidas, por constantes de equilíbrio ou de dissociação, que são chamadas de Kw, que é a constante de dissociação da água, do qual deriva, o pH, e também o Ka, que são as constantes de dissociação dos ácidos, que ao associar o pH com o pKa, a gente consegue, então, observar, a partir da titulação e da elaboração de curvas de titulação, áreas que são chamadas de áreas de tamponamento. O sistema tampão, como a gente já sabe, que a gente já falou na última aula, ele é derivado ou apresenta-se como um sistema aquoso que tende a resistir a mudanças de pH quando pequenas quantidades de ácido, ou de H+, ou de base, ou H-, são adicionados a esse sistema. Um tampão, ele sempre consiste de um ácido fraco, que é um doador de prótons, e de sua base conjugada, que é o aceptor de prótons. Então, quando você tem esses dois em equilíbrio, você tem uma região que a gente chama de região de tamponamento, que pode ser observado durante a elaboração de curvas de titulação. Em humanos, especificamente, e basicamente nos animais de uma maneira geral, o sistema tampão ele pode ser dividido em sistema químico e sistema fisiológico. O sistema químico é a primeira linha de defesa do nosso corpo, certo? Nessa tentativa de limitar variações que possam provocar algum tipo de quebra nesse equilíbrio e no processo metabólico. Bem, dentro do sistema tampão químico, nós temos o bicarbonato como principal tampão, Depois nós temos a hemoglobina, as proteínas e o fosfato. Eles atuam, bicarbonato e hemoglobina, de forma exclusivamente extracelular, enquanto que nós temos proteínas e fosfatos atuando tanto no ambiente intracelular quanto no ambiente extracelular. Falaremos posteriormente um pouquinho deles. Quando a gente fala em tampões fisiológicos, a gente pensa nos órgãos, pulmões e rins. Eles são a nossa segunda, respectivamente segunda e terceira via, de acesso, de contato com essa necessidade de tamponamento, mas eles são muito mais eficientes do que o próprio sistema tampão, que a gente chama de tampão químico. Os pulmões, eles atuam literalmente permitindo um controle na concentração do gás carbônico, tá? Ou na pressão do gás carbônico no interior do nosso corpo, e os rins atuam na concentração de bicarbonato e de H+ dentro do nosso corpo. Bem, como é que a gente terminou a nossa aula no nosso último vídeo? Quem não viu o vídeo, por favor, dá uma olhadinha lá, para conseguir entender um pouquinho melhor. Lá eu detalho um pouco mais aonde a gente chega, ou como a gente chega nessa equação, que é associada à equação de Henderson-Hasselbalch, e que nos define que o pH no sistema corpóreo, ele está associado à nossa função renal, como o numerador de uma equação, e a nossa função respiratória como denominador da equação. Como eu falei, esses dois sistemas, o respiratório e o renal, eles são linhas de defesa mais importantes, digamos assim, mais fortes nesse controle de pH. Embora a linha primária, aqui a primeira a gente utilize, sejam sempre os tampões que são chamados de tampões químicos, tá? E eu terminei dizendo que se você consegue entender da onde que surgiu essa relação do pH com a função renal e função respiratória, é essencial para que você consiga perceber a real importância ou como vão ser trabalhados os distúrbios do equilíbrio ácido-base, que são estudados na Bioquímica 2, principalmente, mas que a gente vai falar um pouquinho aqui para que vocês tenham um gostinho
pouquinho do que vocês vão ver quando a gente falar de metabolismo realmente, ok? Bem, o que a gente sabe? Embora esses dois sejam os componentes associados ao pH, né, a principal linha de defesa, sem dúvida nenhuma, é o químico e é especificamente o bicarbonato. Então, nós vimos que o bicarbonato, ele é a principal linha e ele é uma derivação, uma conversão do gás carbônico que é produzido durante a respiração celular. Então, o gás carbônico, ele é liberado das nossas células, cai aqui, né, na circulação, e quando cai na circulação, tá, pouco vai ficar dissolvido. Em torno de 7% do gás carbônico vai ser levado pelo sangue. Grande parte, ou seja, basicamente 93% do gás carbônico, ele vai entrar nas hemácias. Lá nas hemácias, você vai ter essa presença da anidrase carbônica, que é aquela enzima que associa o gás carbônico à água, produzindo ácido carbônico. Que, como todo ácido fraco, ele começa a se dissociar. E essa dissociação, ela produz o bicarbonato e os íons H+. O gás carbônico que não se associa, né, à água, ele vai se associar à hemoglobina, formando, e assim 23% desse bicarbonato, desse gás carbônico é transportado associado à hemoglobina. Todo o restante, em torno de 70%, então, vai ser convertido a bicarbonato. O H+, que é produzido na dissociação do ácido carbônico, ele também vai se ligar à hemoglobina. Tá? A hemoglobina aqui atua, então, como um tampão intracelular, né, nas hemácias especificamente, certo? E o nosso bicarbonato, ele então é liberado no nosso sangue. 70% do gás carbônico acaba sendo transportado no sangue sob a forma de bicarbonato. Tá? Para que isso aconteça, nós vamos ter aqui, se vocês estão observando, a necessidade de um ânion, que é muito comum no ambiente extracelular, que é o cloro. Tá? Que nós temos desvio cloreto, que eles chamam, desvio de cloretos. O cloro aqui permite, então, com a entrada do cloro, a saída do bicarbonato. Quando o cloro está muito alto, nós vamos observar aqui uma relação direta, que também é comum, por exemplo, acontece uma relação direta com sódio, quando a gente tem desidratação, ou quando a gente tem problemas renais, isso pode ocasionar dificuldades ou problemas, né, na produção, nesse transporte, que levam a alterações, obviamente, no equilíbrio ácido-base. A hipocloremia, que normalmente está associada a vômitos, perdas induzidas por exercício, administração de diuréticos, tá? Pode provocar o que a gente conhece como alcalose, tá? E resultante normalmente desse excesso de bicarbonato, já que o nível adequado de cloreto é parcialmente compensado pelo bicarbonato para manter esse equilíbrio. Mas isso vocês vão estudar melhor lá na Bioquímica 2. Aqui é o mais importante que vocês observem, então, como é que o bicarbonato, da onde ele vem, como é que ele chega no sangue, né? Quando nós chegamos lá nos pulmões, a gente vai ver que há um movimento contrário, né? Que é a equação, que é muito importante que vocês conheçam, tá? Então, o que a gente está observando aqui? A gente vai observar que, tá? Primeiramente, aquele gás carbônico que estava associado à nossa hemácia, ele vai ser liberado para o ambiente externo dissolvido e então se liberado lá para os pulmões, tá? Por quê? Porque o oxigênio tem uma afinidade maior com a hemoglobina do que o gás carbônico. E parte dessa hemoglobina estava ligada com o gás carbônico. Então, ela literalmente desloca o gás carbônico, tá? E acaba, então, liberando o gás carbônico aqui. Ao mesmo tempo, né, que isso acontece, a hemoglobina acaba, então, sendo estimulada
também a liberar o H+, que ela estava tamponando. Esse H+, ele vai permanecer no interior da hemácia e aqui, lá nos pulmões, o bicarbonato tende a entrar novamente para a célula, tá? Para a hemácia, então se associar ao H+, e produzir o ácido carbônico, que vai ser dissociado em água e gás carbônico. Esse gás carbônico vai ser dissolvido e vai ser liberado. Tá? Então, notem que nós temos um momento em que o ácido carbônico é convertido em bicarbonato em H+, e um momento em que o ácido carbônico é convertido novamente em água e gás carbônico, certo? Então, isso aqui nos sistemas, nos tecidos, nós temos essa equação vinda, né? Especificamente aqui, né? Para esse lado, tá? E lá nos pulmões, a equação vem para o lado esquerdo, tá? E nos tecidos do lado esquerdo para o lado direito, ok? Bem, qualquer possíveis alterações em um desses pontos, ou na produção do gás carbônico, ou na liberação do gás carbônico, ou na presença de cloro, né, em excesso ou não, como a gente comentou, tá? Ou problemas na respiração, na produção da hemoglobina, tudo isso, ou qualquer uma dessas alterações, pode alterar o pH do sangue. Esse pH que normalmente se mantém numa faixa muito segura, né? Que é a faixa entre 7,35 e 7,45, tá? Resistindo às variações de pH. Mas se ocorrer alguma coisa, você pode ter, então, essa concentração desses metabólitos, bicarbonato ou gás carbônico, levando ao que a gente chama de acidose ou alcalose. A acidose é provocada sempre quando você tem o pH alterado para menos de 7,35 e a alcalose quando ele está alterado para mais do que 7,45, ok? Os termos acidose e alcalose, eles fazem referência ao desequilíbrio ácido-base do paciente enquanto, de uma maneira geral, enquanto os termos acidemia e alcalemia referem-se especificamente ao pH sanguíneo, que pode ser normal, inclusive, na presença de acidose ou alcalose, quando as respostas compensatórias conseguem ser efetivas, tá? Então, o que a gente vê aqui? Que quando você tem uma diminuição nos níveis de bicarbonato circulante, tá? Vejam, você vai ter um pH diminuído e a gente tem uma acidose. Quando você excede o nível de bicarbonato, você tem um aumento no pH e a gente tem uma alcalose. Lembrem que, né, se a gente não esqueceu dessa função, o bicarbonato está associado ou é associado a um componente metabólico. Ele não é respiratório, ele é metabólico. Por isso que quando a gente tem alterações na concentração de bicarbonato, não necessariamente a gente terá em relação ao gás carbônico. E a gente, então, chama de acidose ou alcalose metabólica. Já quando nós temos alterações na concentração, né, na pressão do gás carbônico para cima, né, nós vamos observar que a gente vai ter uma diminuição no pH. Lembra lá da nossa fórmula, né, ó? Função respiratória, o gás carbônico aqui, quando ele está alterado para cima, o pH vai estar para baixo, porque são medidas inversamente proporcionais, tá? Então, aqui, quando está para cima, o pH para baixo, que a gente chama de acidose respiratória. E quando a gente tem uma alteração para baixo na concentração de gás carbônico, nós vamos ter um pH aumentado, que a gente chama de alcalose respiratória. E vou chamar a atenção novamente. Alterações em cada um desses componentes não necessariamente estão associadas a outro. E aí é que entra os quadros de compensação. Tá? Então, quando você altera bicarbonato, você tenta compensar pela parte respiratória. Se você altera a respiratória, que não está funcionando por algum motivo, você tenta compensar com a metabólica, tá? Pela produção de bicarbonato ou pela questão renal,
certo? E é isso mais ou menos que eu trouxe aqui para vocês, né, nesse esquema, demonstrando que nós temos sempre, né, essa necessidade de perceber e notar que o pH, ele é resultado da concentração de bicarbonato e de gás carbônico no nosso sangue. Nessa proporção aqui, bicarbonato sobre gás carbônico, né, sobre pressão de gás carbônico. Quando nós temos um aumento na quantidade de gás carbônico ou uma diminuição na quantidade de bicarbonato, nós temos um processo que a gente chama de acidose. Quando nós temos um aumento na concentração de bicarbonato ou uma diminuição na concentração de gás carbônico, a gente tem um processo que resulta no aumento do pH sanguíneo, né, que a gente chama de alcalose. Vamos ver como é que funciona cada um desses, tá? Então, por exemplo, o que a gente sabe, tá? Que um aumento na concentração de gás carbônico, tá? Ele pode ser causado, como eu havia já comentado, por obstruções no trato respiratório. Alguma coisa que impede que esse gás carbônico seja eliminado do teu corpo. Tá? Como é o caso da pneumonia, do efizema, de transtornos aí neuromusculares, doenças que deprimem o sistema nervoso central e que atuam no centro respiratório. Tá? Quando a gente está inalando gás carbônico em excesso, nesses casos, você tende a aumentar a concentração de gás carbônico. Tá? Como é que o corpo responde a esse gás carbônico aumentado que leva a uma acidose, certo? Levando a uma acidose com a resposta compensatória, se o problema é respiratório, é compensado pelo rim. Então, lá nos rins, você tem um aumento na retenção de bicarbonato. Tá? Por quê? Porque esse bicarbonato tem que tamponar esse excesso de H+ aqui, tá? E aumenta a excreção de íons H+. Como assim, professora? Eu não entendi. Vou tentar voltar aqui para explicar para vocês de acordo com a fórmula. Se eu estou ampliando a concentração de gás carbônico, notem que eu vou ter um desvio dessa fórmula para a direita. Tá? Ou seja, nós vamos ter produção aumentada de ácido carbônico e aí a presença do H+ em excesso que precisa ser tamponado pelo bicarbonato, tá? Por isso, essa situação de compensação. Eu retenho o bicarbonato, não faço com que ele elimine, que seja eliminado pelos rins, então ele acaba compensando tudo isso. Tá? Numa situação onde você tem uma diminuição nos níveis de gás carbônico, tá? Isso pode ser ocasionado, por exemplo, nos quadros de ansiedade. Também já expliquei isso no vídeo anterior. Quando a gente está muito ansioso, é muito comum a gente fazer hiperventilação. E essa hiperventilação, né, ela acaba diminuindo a concentração de gás carbônico. Além da ansiedade, quando a gente está muito estressado, quando a gente tem muita dor, a febre pode causar também hiperventilação. Ou em grandes altitudes, a diminuição na pressão atmosférica também acaba elevando a nossa probabilidade de hiperventilar. A hiperventilação leva à diminuição de pressão de gás carbônico, que por sua vez provoca então a alcalose respiratória. Como é que se compensa isso? De novo, né? De novo com a questão renal. Então, lá no rim, você vai ter uma diminuição da retenção de bicarbonato, ou seja, tá? Se tem excesso, alcalose, eu tenho que liberar, tenho que excretar bicarbonato, tá? E eu vou diminuir a excreção dos íons H+, ou seja, os íons H+, que geralmente são liberados, por isso inclusive a urina é ácida, eles tendem a ficar retidos para compensar esse excesso de bicarbonato aí, ok, povo? Já numa situação onde você tem, eu vou mostrar aqui na fórmula de novo, tá? Aqui, ó, quando você diminui os níveis de gás carbônico, então você força, né, a fórmula para cá, para compensar essa diminuição, ok? E aí, nessa outra situação, nós temos
quando a gente tem uma diminuição nos níveis de bicarbonato. A diminuição do nível de bicarbonato, tá? Ela pode ser decorrente ou provoca o que a gente chama de acidose metabólica. E ela é decorrente do aumento de H+, que pode ser por acúmulo de ácido lático ou corpos cetônicos. É muito comum quando a gente tem, por exemplo, exercício intenso, né? Produz muito ácido lático. Pessoas que têm diabetes, você tem uma compensação para a produção de energia, geralmente tem beta-oxidação, e aí aumenta a produção dos corpos cetônicos, tá? Que também são produzidos em jejum prolongado, um jejum de mais de 12 horas. É muito comum sentir um hálito com esse cheiro de cetona, tá? Ou pode ser por perda de bicarbonato. A perda de bicarbonato, ela pode ser decorrência de uma falha de retenção do bicarbonato, ou na excreção de H+, tá? Ou devido a por exemplo, uma diarreia intensa, que também é responsável por perda de bicarbonato. Nessas situações, vejam que eu tenho uma acidose metabólica, porque o componente que está problemático aqui é o bicarbonato. Como é que a gente compensa isso? A gente compensa pelo pulmão, tá? Primeiro, a gente hiperventila. Quando a gente hiperventila, a gente diminui os níveis de gás carbônico, e diminuindo os níveis de gás carbônico, a gente acaba aumentando, então, a presença aí do bicarbonato. Além disso, o rim também pode atuar aqui, tá, gente? A gente tem o rim aumentando a reabsorção de bicarbonato, que está em pouca quantidade, tá? E também levando aqui a excreção de íons H+, tá? No último caso, nós temos a chamada alcalose metabólica, que é provocada por, um aumento na concentração do bicarbonato. Isso ocorre quando? Na ingestão excessiva de álcalis, por exemplo, pessoas que são viciadas em antiácido. Tem gente que qualquer coisa vai lá e fica tomando antiácido. O excesso, né, diário e ao longo do tempo, tá, pode provocar uma alcalose. E também é muito comum quando tem perda de ácido pelo organismo, como é no caso dos vômitos. O vômito provoca a liberação do ácido estomacal, isso pode provocar, então, um aumento de bicarbonato, tá? Situações de vômito prolongado, não é vomitei um pouquinho e já entrei em acidose, não é isso. Tá? E a forma de compensar isso, já que é metabólica, de novo, vejam, pulmão. O que a gente tem? Se tem um excesso de bicarbonato, a gente reduz a taxa de ventilação, aumentando a pressão do gás carbônico, tá? E se aumenta o gás carbônico, você tem um desvio de novo para a direita. Desviando para a direita, você tem a presença do ácido carbônico que vai, então, tamponar esse bicarbonato aqui, tá? Então, aqui, resumindo, né? O que eu estou falando, desvio para a direita, desvio para a esquerda. Essa representação esquemática de tudo que eu estava comentando. Então, um exemplo aqui, né? Quando a gente tem adição de H+, por exemplo, num caso de extremo de produção de ácido lático pós-exercício, né? Notem que você tem uma conversão pro lado esquerdo, tá? E aí, você vai observar que nós temos uma hiperventilação. Por que a gente hiperventila? Porque você tem produção de grande quantidade de gás carbônico que tem que ser liberado, tá? Por isso, o exercício intenso, quanto mais intenso o exercício, mais hiperventilação você tem, ok? Numa situação contrária, tá? Quando a gente tem uma situação de crise de ansiedade, né? Quando você hiperventila, tá? Você libera muito gás carbônico, aqui nós vamos observar a necessidade, né, de a gente ter esse gás carbônico sendo produzido continuamente, tá? Numa outra situação, quando a gente tem remoção de íons H+, né, quando se perde, por exemplo, em vômitos extremos, a tendência é, então, se está perdendo aqui, eu preciso deslocar todo para a esquerda, né? Para a produção de mais ácido carbônico, para liberar mais H+, para ter essa compensação.
tá? Então, é assim, dessa maneira, que a gente consegue entender os distúrbios do equilíbrio ácido básico e como eles são compensados. E não esqueçam, tem o que provoca, o que o resultado desse problema e a compensação, tá? Tem pessoas que se perdem nisso, ok? Então, primeira coisa, tentem identificar se o problema é num componente respiratório ou componente metabólico, tá? Coloquem lá na fórmula pH igual concentração de bicarbonato como numerador, sobre concentração, né, ou pressão de gás carbônico como denominador. Entenda isso, veja se é uma alcalose ou se é uma acidose respiratória ou metabólica, tá? E aí sim, né, pense na forma de compensação, tá? Bem, quando a gente fala em alcalose metabólica, vocês vão estudar lá no segundo semestre, que ela pode estar associada a alterações de outros íons, tá? O equilíbrio ácido básico está associado ao equilíbrio hidroeletrolítico. Mas vocês vamos estudar melhor isso lá no segundo semestre, ok? As outras formas de tampão intracelulares, além, né, do que a gente falou que é a da hemoglobina, nós temos também o fosfato e a proteína. O fosfato, né, ele atua especificamente no interior e principalmente no interior intracelular, mas pode ser externo também, tá? E no interior das células e também no exterior, existem proteínas com poder tamponante. No exterior, uma das principais proteínas tamponantes é a albumina. A albumina, ela é uma proteína plasmática com grande capacidade de atuar como tampão, tá? Em relação a tampão interno, várias proteínas, por exemplo, atuam, né, como receptoras aqui, desculpa, as receptoras, tá? E de íons H+, tá? Diminuindo, então, o tanto poder tamponante. Tá? E já no caso, quando a gente tem um acúmulo de um hidrogênio no plasma sanguíneo, que não está sendo compensado especificamente pela hemoglobina, tá? Nós podemos ter entrada de parte desse íon hidrogênio nas células, para que a gente tenha esse tamponamento. Essa entrada leva a um aumento na concentração plasmática do potássio. Por quê? Você tem aqui um contratransporte, ou seja, para entrar o H+ na célula, para ser tamponado por proteínas ou pelo ácido fosfórico, né, pelo fosfato aqui, tá? Nós vamos necessitar da saída de potássio. Então, aqui é importante que a gente entenda que quando a gente tem um quadro de hipotassemia ou de hipocalemia, ou uma diminuição nos níveis de potássio, ela geralmente é assintomática. Embora que quando grave, ela pode então causar uma série de alterações, como fraqueza muscular, arritmia cardíaca, paralisia. Mas quando você tem excesso de potássio circulante, então quando tem muita acidose, por exemplo, você acaba tendo uma hiperpotassemia, uma hipercalemia, a mesma coisa, tá, gente? Mas pode causar alterações musculares, embora geralmente é assintomática também, né, pode causar alteração no ritmo cardíaco. E essa alteração no ritmo pode provocar, inclusive, infartos e, com eles, obviamente, morte. Tá? Então, a depressão cardíaca, depressão do sistema nervoso que pode levar à morte. Então, se não for bem compensada aqui, né, essa hipercalemia pode provocar a morte, sim, senhor. Tá? O outro momento, né, em outra situação, aqui a gente está vendo o contrário, tá? A liberação de íons H+ para o ambiente externo, tá? E nesse caso, você troca de novo, o potássio entra e o H+ sai, tá? Então, aqui ele atuando como tamponamento intracelular na acidose e o tamponamento intracelular na alcalose, ok? Gente,
esses são, né, as formas de tamponar e de manter constante o pH nos sistemas biológicos. Como eu falei posteriormente, esses dados vão ser utilizados com maior precisão, com maiores detalhes, a partir no semestre que vem, quando vocês vão estudar um processo que é essencial na prática clínica, que é a gasometria, tá? Então, quando chegar lá no segundo semestre, eu quero que isso saia de forma muito rápida, que vocês realmente tenham entendido tudo isso, tá? Então, por hoje é só. Agora, realmente é estudar, tá? Pensar em várias situações, qual que é provocador, qual é a forma de compensar em relação a pH. Não esquecer que a gente está falando de pH, porque a gente estava falando do potencial hidrogeniônico, que tem a ver, né, com a água, certo? Além da água, outros ácidos também podem ter a sua constante de equilíbrio de dissociação medida, que dá origem ao chamado pKa. Ambas as constantes estão associadas à necessidade de a gente entender, né, o que altera ou o que pode estar alterando o pH dentro dos sistemas biológicos. Por que não pode alterar? Porque se alterar pH, altera o ótimo de funcionamento das enzimas. Se altera o ótimo de funcionamento das enzimas, altera metabolismo. Se altera metabolismo, altera a vida, pode provocar morte. E isso a gente não quer. Ok, povo? Então, por hoje é só, né? Nos próximos vídeos, a gente se encontra por aí, ok? Se tiver dúvidas e é meu aluno, sabe onde me encontrar. Se não é, deixa aí o teu comentário e eu respondo na medida do possível. Pessoal, gostou? Dá um like, ajuda aí, tá? E eu consigo entender. Se não gostou, coloca o que não gostou, o que eu posso melhorar, na boa, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.